Olá, eu sou o professor André Barbucci de Geografia e estou aqui para comentar com vocês a prova da Unicamp de primeira fase, os 2 dias de provas da Unicamp. A Unicamp tinha anunciado para nós e ela realmente cumpriu a ideia de uma prova com nível de dificuldade relativamente menor, uma prova que iria focar bastante na intertextualidade, portanto o aluno teria que utilizar os recursos do texto base, os recursos fornecidos pela prova, tá certo? Isso de fato aconteceu nos 2 dias de prova, nos 2 dias de prova, na prova de geografia, nas questões de geografia, tá certo? O segundo dia de prova teve um nível de dificuldade, eu acho, levemente maior. Na verdade, nós só vamos comprovar isto depois que a Unicamp fizer a correção das provas e fizer a identificação de erros e acertos em cada questão. Mas uma percepção que eu tive, um nível de dificuldade levemente maior no segundo dia, talvez porque houvesse o curso de medicina com um nível de concorrência, né, relação candidato-vaga muito maior, e também porque os alunos do segundo dia já tinham o feedback, né, já tinham a experiência do primeiro dia de prova. E, de fato, os 2 dias de prova tiveram, como era de se esperar, questões que tinham mais ou menos a mesma estruturação e algumas, inclusive, com a mesma temática. Vamos dar uma olhadinha nisto? Eu separei para vocês os temas das questões do primeiro dia, né? No primeiro dia nós tivemos 2 questões de agropecuária, inclusive uma sobre comércio externo, uma questão sobre distribuição de renda, uma questão sobre urbanização, outra questão sobre acidentes geográficos. Essa questão um tanto lamentável envolvia a memorização da definição de acidentes geográficos, Golfo no caso, mas com o texto base e mediante as alternativas erradas, o aluno forçosamente chegaria à alternativa do gabarito, tá certo? Uma questão de divisão regional do IBGE, focando nas condições climáticas da região nordeste do Brasil, e uma questão de cartografia. No segundo dia nós tivemos 2 questões de cartografia, uma que envolvia instrumentos de localização com um nível de dificuldade um pouquinho maior do que as questões do primeiro dia. Uma questão de economia no segundo dia de prova, focando a crise econômica mundial de 2008, focando a crise de superprodução do capitalismo mundial em 1929, a depressão americana dos anos 1930. Uma questão de agropecuária em termos de divisão regional do Brasil, área de produção de diferentes gêneros agrícolas no Brasil, muito próxima de uma das questões de agropecuária do primeiro dia, assim como a questão de urbanização, a urbanização do segundo dia, a questão de urbanização do segundo dia, muito próxima da questão do primeiro dia, mais uma questãozinha de climatologia e uma questão de vegetação, tá certo? Vamos agora analisar essas 2 questões, essas 4 questões, na verdade, de urbanização e de agropecuária, para dar uma olhada realmente se houve essa proximidade em estrutura e nível de dificuldade, tudo bem? Vejam então essa primeira questão que eu separei para vocês, a questão de número 68 do primeiro dia de prova, prova EG. Nós temos então 3 mapinhas. O primeiro mapa mostra a produção agrícola municipal em 2016. Nós temos áreas de concentração aqui no Paraná, Mato Grosso do Sul, bem na parte mais ocidental de São Paulo, também em partes da região norte do Brasil. Nós temos o mapa 2 com área de concentração de produção aqui no Paraná. E no mapa 3, a maior área de concentração está em São Paulo e também algumas manchas no litoral do Nordeste. Vejamos o que a Unicamp quer desses mapas. Os mapas anteriores apresentam 3 culturas temporárias de extrema importância para os mercados interno e externo. Com base na sua espacialização, podemos afirmar que os mapas 1, 2 e 3 representam, respectivamente, as culturas de, a distribuição, portanto, das culturas agropecuárias, as culturas agrícolas no Brasil. E uma chave de resolução, em especial para os alunos de São Paulo, o mapa 3, com esta maior concentração aqui em São Paulo, apontando para laranja. Daí o mapa 1 ser mandioca, mapa 2, trigo em áreas mais meridionais do Brasil e o mapa 3, laranja. Se isso aconteceu no primeiro dia, na questão 68, dá uma olhadinha a mesma questão 68 da prova QZ do segundo dia. Nós temos a distribuição de produção agrícola de cana-de-açúcar, agora já está marcado, olha, cana-de-açúcar em 2017, manga 2017. O que a Unicamp quer disto? Vejamos. A produção agrícola nacional para os mercados interno e externo aparece como ponto fundamental para o Produto Interno Bruto Nacional, sobre as
culturas de cana-de-açúcar e manga, é correto afirmar. Dá uma olhadinha na alternativa B. A manga é uma cultura permanente que tem importante produção nas áreas irrigadas do Nordeste. Então, se o aluno prestou atenção no nosso mapa aqui, né, de manga de 2017, vai ver a maior concentração, vejam aqui na legenda do mapa, a maior concentração nas áreas irrigadas de Juazeiro, de Petrolina, não é? Na Bahia, em Pernambuco, as áreas de produção de fruticultura, inclusive manga, e, portanto, né, com base no mapa, com conhecimentos medianos ligados ao ensino médio em geografia, o aluno resolveria essa questão sem maiores problemas, uma questão análoga à questão do primeiro dia de prova. Vejamos agora o tema urbanização nos 2 dias. No primeiro dia, na questão 67, aparecia assim: em nosso planeta, em rápida urbanização, a vida cotidiana da crescente população de urbanoides é cada vez mais sustentada por sistemas vastos e incrivelmente complexos de infraestrutura e tecnologia, ainda que muitas vezes passem despercebidos, pelo menos quando funcionam. Esses sistemas permitem que a vida urbana moderna exista. Seus encanamentos, dutos, servidores, fios, túneis sustentam os fluxos, as conexões e os metabolismos que são intrínsecos às cidades contemporâneas. Vejamos o que a Unicamp quer. Depende-se do texto e veja, depende-se do texto. Então, com base no texto. Alternativa C. Os bastidores infraestruturais e sociais da vida urbana cotidiana, em geral ocultos, tornam-se claros e palpáveis em momentos de interrupção sistêmica, como está sendo colocado aqui no finalzinho do texto base, como nós temos a nossa experiência cotidiana. Ninguém lembra da energia elétrica até a energia elétrica faltar. Ninguém lembra do sistema de transporte até haver uma greve dos condutores e assim por diante. Isto no primeiro dia. E no segundo dia, também o tema de urbanização. Vejam vocês, as cidades em que vivemos hoje são fechadas de maneira que refletem o que aconteceu no mundo da tecnologia, na imensa explosão urbana que ocorre atualmente no sul global, na China, na Índia, no Brasil, no México, nos países da África Central. Grandes empresas e das finanças e da construção estão padronizando a cidade. No momento em que o avião aterrissa, talvez não possamos distinguir Pequim de Nova York, seja no norte ou no sul. O crescimento das cidades não gerou grandes experimentações na forma, o complexo comercial, o campus universitário, a torre residencial erguida num recanto de um parque, não são formas favoráveis à experimentação por serem autossuficientes e não abertas à influência e interação externa. Então nós temos aí o texto base sobre a maneira através da qual o autor entende a formação das cidades no mundo desenvolvido do norte ou do sul. De acordo com a visão do autor, e vejam como na questão do dia anterior, na visão do autor especificamente. Na alternativa C, a cidade fechada deriva de sua instrumentalização para a eficácia, isto é, para as necessidades ligadas às finanças, ao mundo da construção. Voltando à alternativa C, empobrecendo a experiência e tornando o espaço habitado mais artificial, como está sendo colocado principalmente aqui no final do texto base, questão, portanto, análoga à questão do dia anterior. Com então a análise dessas 4 questões, nós podemos, quem sabe, perceber que, de fato, a prova foi de muito boa qualidade, as questões vieram, grosso modo, né, com esse mesmo gabarito, né, dessas questões que nós analisamos, questões parelhas, né, no primeiro e no segundo dia, em nível de dificuldade, um pouquinho maior talvez no segundo dia de prova, não para essas 4 questões, e fortemente ligadas à intertextualidade. A Unicamp, então, contemplando essas demandas dos alunos que tiveram graves problemas agora em 2020 na sua preparação e, portanto, a prova tentando se adaptar a este cenário diferente, a esse cenário agora de 2020, 2021, tudo bem? Era isso por hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, algum problema em relação a esses temas, qualquer outro, pode me acessar a qualquer tempo nas redes sociais, tudo bem? Abraço para todo mundo e boa sorte!